Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário e nós vamos ver hoje o terceiro encontro falando sobre o Êxodo. Então a gente vai falar especificamente agora sobre o livramento do povo, sobre a saída do povo de Deus do cativeiro egípcio. Então pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos entender e aprender dos seus mistérios. Vamos então acerca do livramento do povo de Deus? Muito bem, então nós já vimos o povo que se estabeleceu no Egito, por que isso aconteceu e através de quem, e nós já vimos o chamado de Moisés. Agora vamos ver o trabalho de Moisés para fazer esse livramento do Egito. Bem, quando Moisés é chamado por Deus, ele é atraído por Deus no Monte Sinai, que você está vendo ali, né, a imagem do Monte Sinai, ou pelo menos o lugar tradicional do Monte Sinai, ele acaba dando 5 justificativas para não atender o chamado de Deus. Em primeiro lugar, ele se diz incapaz de fazer isso. Quem sou eu? Então Deus responde a ele: você pode ser à vista dos homens incapaz, mas quem te capacita, quem te dá condições, sou eu. A segunda negativa é que ele diz: mas que autoridade, com quem nós estamos lidando? Né? Quem é esse Deus? E aí Deus se apresenta naquela passagem que nós vimos no momento anterior, né? Êxodo 3:15, falando sobre o grande eu sou. Ele se apresenta então como Yahvé, o Deus de Abrão, de Isaac, de Jacó, ou seja, o Deus dos pais de Moisés, dos antecessores de Moisés. E ele se apresenta agora individualmente, dando um nome para si mesmo. Tá? Ele se apresenta. Depois ele coloca uma outra questão também importante, né? E se eles duvidarem da autoridade que eu tenho para falar em nome desse Deus, em teu nome, né? Se os israelitas tiverem dúvidas sobre isso. E aí Deus diz: não, a autoridade quem está dando sou eu vou com você e você vai falar com autoridade, porque eu estou dando essa autoridade. Não satisfeito, Moisés diz que ele tem problemas, ele é dito pesado de língua. Na verdade, era uma deficiência que ele possuía, né? Ele tinha um problema na língua, um problema de dicção, então ficava difícil às vezes entender o que ele falava. E ele disse: não tem problema nenhum, Deus, né, falou, que você vai então ser levado, eu vou te capacitar, eu vou te dar além, né, de você, além disso, Arão também vai com você e de repente você fala para ele e ele fala para o povo para que não haja problemas. Né? Quando ele viu que não tinha escapatória, que não tinha razões, que Deus estava provendo todas as dificuldades, todas as deficiências, ele diz: ah, Deus, envia outro, envia quem tu quiseres enviar, mas não eu não quero ir. E aí sim, nesta quinta negativa, Deus acaba se irando com Moisés. Nós não sabemos como Deus procede, o que ele fala, o que ele faz, mas nós sabemos o resultado disso. Moisés foi e fez a missão que estava lhe sendo dada. Muito bem, mas ele já sabia, porque Deus também tinha lhe dito, que o coração de Faraó seria endurecido. Como é que nós vemos isso? De que forma isso aconteceu? Nós vamos ver que Faraó não se impressiona pelo poder de Deus. Muitos dos sinais que eram feitos por Arão
ou por Moisés foram repetidos pelos magos, pelos sacerdotes do Egito. E ele não se deixa impressionar por isso. E ele deliberadamente resiste ao poder de Deus, mesmo que ele estivesse vendo que algumas coisas não foram copiadas, que algumas coisas não puderam ser reproduzidas, mesmo assim ele endureceu e não quis ouvir a voz de Arão e de Moisés, que era a voz de Deus. Deus cegou-lhe o coração. Deus cegou o coração de Faraó porque Deus tinha um objetivo lá na frente. Ele não reconhecia a presença de Deus, ele não reconhecia o poder de Deus, porque na cabeça de Faraó, este Deus, Yahvé, era um Deus de escravos. Então, entre todos os deuses que ele conhecia, e veja aqui que coisa interessante, o Faraó também era considerado um deus, ele também era considerado um deus, então, entre tantos deuses, um deus de escravo, o que um deus de escravo está falando para mim, que sou um deus legítimo, fazer ou deixar de fazer? Então, Deus teve que mostrar a futilidade desses deuses. O falso poder, a falsa colocação destes deuses. Então, Deus deveria demonstrar um poder maior, mesmo porque Deus estava julgando Faraó. Deus estava colocando Faraó na balança e o resultado era um julgamento muito duro, muito sério. As pragas foram mandadas por algumas razões. Em primeiro lugar, Deus queria mostrar o seu poder sobre toda a natureza e sobre os falsos deuses, que não tinham poder. Deus era maior, Deus é maior, Deus é o único e verdadeiro Deus. Outra situação era afirmar a fé dos israelitas, porque eles precisariam de fé agora para atravessar o deserto, para toda essa travessia e para conquistar a terra que Deus estava dando. Então ele precisava de fé, ele precisava de ver que Deus tinha poder, que Deus tinha domínio sobre todas estas coisas. E o julgamento desses falsos deuses e dos próprios egípcios. Tá? Amados, nós temos um vídeo, se o amado for buscar, nós temos um vídeo que fala especificamente sobre cada uma das pragas e o que significava aquela praga em relação ao conjunto de deuses dos egípcios. Então vale a pena agora o amado, depois desse vídeo, correr lá e olhar o vídeo específico sobre as pragas do Egito. Muito bem, agora a saída inaugura uma festa muitíssimo importante, muitíssimo significativa para todos os judeus e também para os cristãos, porque nós temos um reflexo disso lá no Novo Testamento, a partir da morte de Jesus Cristo. Então, nós temos o Pessah, que é a Páscoa. Pessah quer dizer, além da marca, o passar por cima da marca, que era aquele sangue que havia sido colocado na porta. Então, a primeira circunstância que nós devemos levar em consideração é a graça salvadora de Deus. Ninguém merecia isso. Deus fez por graça, por amor, e não porque alguém merece ser salvo. O sangue salvaria o primogênito, ou seja, as pessoas seriam salvas pelo sangue que era colocado no batente da porta. O sangue vem de um cordeiro. Este cordeiro, que deveria ser sem mácula, sem pecado, ele substituiria o primogênito. Então, quando o anjo passasse, ele, olhando o sangue na porta,
ele passava por cima, ou seja, ele não mexia nas pessoas que estavam ali e ele seguia adiante, ele iria além desta marca de sangue. Neste dia, eles foram convidados então a fazer uma alimentação em comunidade, ou seja, o cordeiro deveria ser comido pelos israelitas. E isso estabelece, mais para frente, isso estabelece um paralelo, uma comparação com a ceia do Senhor, que é esse momento em comunidade, em comunhão, em que nós nos alimentamos. Uma coisa interessante é que isso deveria ser feito pela fé. Ninguém explicou nada. Moisés não explicou, Deus não explicou nada. Simplesmente deveria ser feito pela fé. E quem fez pela fé foi salvo. Quem não fez, sofreu as consequências e o seu primogênito foi atingido. Outra questão interessante é que o povo deveria comer e levar pães asmos. O que é um pão asmo? É um pão sem fermento, ou seja, estava sendo estabelecido agora a separação do chamado fermento da cultura, dos ensinamentos do Egito, do politeísmo, da idolatria do Egito, estava sendo separado. Todo esse ritual, esse cerimonial é feito até hoje pelos judeus, né? E ele aponta, no nosso caso, nós cristãos, ele aponta para a missão e para a salvação trazida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, amados? Sobre a Páscoa, antes de eu me despedir, nós temos vídeos específicos sobre todas as cerimônias e todas as festas judaicas. Então é interessante também, o amado busca lá e dá uma olhadinha que nós temos um vídeo sobre a Páscoa. Bons estudos!